Recentemente, um conceituado jornal aqui da cidade lançou uma pesquisa perguntando para as pessoas por que elas achavam que estava tão complicado para as indústrias encontrarem mão de obra. E muitas respostas levaram a colocar essas empresas como vilãs, né? E lendo aquilo tudo, sendo uma operária na indústria metalúrgica que eu sou, ainda que eu tenha a formação administrativa, eu me vi obrigada a lembrar da minha primeira aula de administração. O meu professor chegou para a gente logo no primeiro dia e perguntou assim: se todos vocês, cada um de vocês, recebesse agora alguns milhões num prêmio acumulado da Mega Sena ou por um milagre, eu depositasse aí na conta de vocês muitos milhões. Quantos de vocês abririam uma empresa? E quantos de vocês pegaria esse dinheiro e colocaria a juros para não precisar trabalhar nunca mais na vida? Numa sala de mais de 40 alunos na época, acho que mais de 35 disseram que colocariam esse dinheiro, investiriam esse dinheiro, ao invés de ter a dor de cabeça de abrir uma empresa e ter que lidar com pessoas que nem sempre vão ter o mesmo objetivo que você. Porque, pessoal, a conta é muito simples, não precisa ser bacharel em administração para saber. Dinheiro fácil é mais tentador, né? Então eu pego ali alguns milhões e não tenho mais preocupação para os restos dos meus dias. Mas o empreendedor não. O empreendedor, ele quer multiplicar esse dinheiro. Esse empreendedor tem ideais, tem sonhos. Ele quer fazer a diferença no mundo, né? Nem sempre os motivos são os mais nobres, às vezes é ego, mas isso não vem ao caso e não cabe a gente julgar. O fato verdadeiro, a verdade nua e crua, é que são poucas pessoas que têm a vocação para ser um empreendedor. Isso envolve uma série de coisas. Contratar pessoas e fazer um negócio dá muito lucro para valer a pena esse trabalho todo. A gente está falando aí de menos de 0,5% na poupança para um investimento que pode lhe render 30% ao mês, no mesmo valor investido. Então, investir numa indústria, por exemplo, além de você precisar de muito capital, precisa saber muito bem o que está fazendo. E nesse dia eu era uma dessas pessoas que preferia colocar o dinheiro a juros, porque eu não tenho a vocação empreendedora. Então o professor disse pra gente, para vocês todos outros, vocês vão administrar o negócio de alguém ou trabalhar para alguém que queira ser um empreendedor. E dentro dessa lógica, o que eu quis hoje aqui vir conversar com vocês é que, assim, é um contrato de trabalho, né? É um contrato de trabalho. A empresa compra suas horas para você ajudá-la a chegar aos objetivos
que ela determinou. Para que esses objetivos sejam cumpridos, alcançados, melhor dizendo, a empresa ela cria regras, cria um sistema para operar, cria processos e a nós cabe seguir, né? Então é lógico que eu entendo muito o lado do funcionário. Eu sou uma operária, ainda que eu tenha formação administrativa, porque não tem espaço para todo mundo no administrativo. Então, estar na produção de uma fábrica é uma oportunidade muito boa, é uma oportunidade que permite a gente manter o nosso sustento e que é baseado no contrato de dois lados. Quando a gente chega lá, faz a entrevista, a empresa explica para a gente, ó, o valor do seu salário vai ser esse, o seu trabalho é esse e as regras são essas. E o que acontece muito é que depois de um determinado tempo, as pessoas veem que o trabalho é muito difícil, o trabalho é duro, o trabalho é diário e exige disciplina e comprometimento dos dois lados. Graças ao bom Deus, eu trabalho numa empresa que todo o dia 15 e dia 30, o valor prometido a mim na entrevista é depositado. Os benefícios que me foram concedidos estão todos ativos. E para isso acontecer, é necessário muita gente trabalhando no administrativo para que isso se torne uma realidade. Então, quando eu saio para trabalhar de manhã, além de pedir por mim, eu peço por todos esses colegas do administrativo para que eles tenham um dia abençoado também, que eles tomem as melhores decisões, que o vendedor tenha muita sorte e venda muito o produto que a gente fabrica, que o cara de compras, que ele faça os melhores negócios, que os engenheiros desenvolvam cada vez mais novos produtos e novos processos para tornar nossa empresa cada dia mais competitiva. Porque é dali que vem o meu sustento. Então, às vezes, para a gente que está na posição desse trabalho mais duro, é duro, eu sei que é. A gente sente dor, a gente sente, assim, é uma cobrança grande, mas todos os colaboradores de uma empresa, cada um no seu setor, também sofrem essa cobrança. E não é à toa que o símbolo da indústria é uma engrenagem. Porque a engrenagem faz a gente entender que um depende do outro, né? Então, às vezes por causa de um ou outro colega que não está satisfeito ou que já está há tanto tempo naquela função, se vê no direito de pular algumas etapas, não seguir os processos, achar que porque ele dá uma boa produção, as regras da empresa já não são mais para ele, que não precisa mais do comprometimento, que o banheiro, uma moça ainda colocou nessa pesquisa do jornal, que o banheiro da empresa vira uma lan house, que muitas pessoas às vezes estão ali em busca de um relacionamento pessoal. E o objetivo da empresa, quando contrata a gente, nunca foi esse, né? Eu vi colegas com produções admiráveis que foram dispensados por não cumprirem as regras, por não estarem
alinhados com os objetivos da empresa. Então, gente, sim, a gente merece valorização. A gente trabalha realmente muito duro. Existem empresas que pagam mais, que pagam menos, que têm mais ou menos benefícios, mas todas elas precisam que as regras e os contratos sejam cumpridos. Eu já vi pessoas que são chamadas para fazer hora extra e ficam na lan house. E a empresa está pondo um dinheiro grande em cima disso. Eles pediram a nossa hora extra porque eles venderam muito mais. E graças a Deus que eles venderam. Ah, Cláudia, mas você é puxa-saco do patrão? Não. Mas a gente tem que entender que o contrato de trabalho é uma via de mão dupla. Se a empresa está cumprindo a parte dela, é nossa obrigação cumprir a nossa. Independente da gente querer ganhar mais, querer uma participação maior nos lucros, querer mais benefícios, todo mundo quer, eu também quero. Mas antes de tudo, no mundo que a gente vive hoje, quando a gente recebe essa oportunidade de trabalho, o mínimo que a gente faz é cumprir as regras e dar o nosso melhor. E se você conseguir se destacar, se você conseguir e aí subindo os degraus e chegar num posto mais alto que pague melhor, ponto pra gente, né? Mas fora do operacional, as vagas são muito limitadas. Então, por isso que mesmo eu sendo uma administradora formada, eu trabalho no operacional. Mas isso não diminui em nada o meu comprometimento e a visão que a gente tem que ter, o bom senso de que ali é uma empresa. Eu tive um chefe que dizia assim: aqui é uma empresa, não é uma instituição de caridade. A gente precisa trabalhar muito duro e é muito difícil. Então, todo o pessoal lá que respondeu: a empresa precisa valorizar, precisa. É lógico que existem aí empresas que às vezes não cumprem exatamente o que prometeram. E para isso existem leis trabalhistas. Mas quando o seu contrato está sendo cumprido da parte deles, é obrigação, é natural, é normal que você cumpra a sua parte também, né? E a grande maioria das empresas, elas têm tido dificuldade de achar mão de obra qualificada, mas acima disso, às vezes achar uma mão de obra comprometida com aquilo que foi acordado. Então, para os que tiveram a oportunidade e não valorizaram, da próxima vez procura ver esse lado também, né? Que a empresa é um local para a gente trabalhar, a gente não tem outra utilidade ali a não ser trabalhar. Então vai ser exigido sim, vai ser cobrado sim. E a gente, quando não tem o nosso contrato cumprido, a gente tem que recorrer aos meios legais, sim. Mas fora isso, a lei da oferta e da procura, infelizmente, não está do nosso lado. Tem muita gente precisando trabalhar. Só que talvez essa também foi comentado muito na pesquisa sobre a geração Z, que é muito imediatista, né? Você entra hoje e já quer seu aumento amanhã. E não é assim que funciona, infelizmente não é assim. Então a gente tem que viver
conforme as regras que o mercado impõe para a gente, né? Então, é preciso levar com muita seriedade as oportunidades de trabalho e entender que, graças a Deus, existem muitos empreendedores que ainda optam por não viver de juros e montar uma empresa, colocar aí, no caso da minha, né, 600 famílias dependem dos bons resultados dessa empresa. Então, quando essa empresa coloca normas de segurança, de comportamento, de comprometimento, é muito importante que a gente entenda que para o nosso emprego ser mantido, é necessário que as pessoas, os cérebros pensantes que determinaram essas regras, determinaram esses processos, construíram esse local para a gente trabalhar, eles tinham um propósito e estudaram para isso. Então, é necessário um mínimo de disciplina para se trabalhar. A produtividade é importantíssima. É muito importante, sim. Não vou aqui dizer que a gente não é muito cobrado por produtividade, mas só produtividade não faz um bom funcionário. É você entender e ser grato a essa oportunidade, é você cumprir essas regras e você, quando se colocar disponível para fazer uma hora extra, para trabalhar num dia a mais na semana, você de fato faça isso. Então, assim, reclamar é muito fácil? É muito fácil. Para mim é muito fácil aqui vir e falar, não, todo mundo ali, a imensa maioria que reclamou tem razão. Mas nem sempre tem. É uma minoria que pode reclamar que a empresa não cumpre o que promete, né? Então, vamos ler esses contratos direito antes de sair falando que a empresa é isso ou aquilo. E principalmente, gente, o mundo está muito louco, o mundo está feroz. Uma oportunidade de trabalho hoje em dia, aqui no Brasil, ainda que não seja nas mesmas condições que países de primeiro mundo, a gente também tem que entender que o que é possível na nossa realidade, quando a empresa cumpre o mínimo necessário, que é entregar para a gente os valores e os benefícios prometidos na assinatura do contrato, que eles recebam da gente o mínimo, que é o comprometimento e um pouco de bom senso. Eu volto a dizer, gente, muita gente que reclamou ali ou não cumpriu as regras da empresa, ou esqueceu do motivo pelo qual estava na empresa, ou simplesmente não conseguiu como é que eu vou dizer, a disciplina necessária para se trabalhar num chão de fábrica. Não só no chão de fábrica, no comércio, na prestação de serviços. Quando você é aceito em qualquer ramo de atividade, está especificado ali para você o que você tem que fazer. Então, a gente tem que, pelo menos, seguir aquilo que foi colocado para gente. Ai, Cláudio, você está defendendo o patrão, você é isso, você é aquilo. Não, gente. Esse ano vão completar 15 anos que eu entrei numa faculdade de administração, que eu pisei pela primeira vez na sala de aula de uma faculdade de administração. E a primeira coisa que foi perguntado para nós, como eu contei no início dessa conversa, é quantos de nós estaríamos dispostos a abrir mão do sossego
para abrir uma empresa, para lidar com pessoas. Então, esses empreendedores, eles têm, sim, uma responsabilidade muito grande e eles trabalham 24 horas por dia para colocar o salário na nossa conta. Eles têm que fazer a empresa ser competitiva, tem que fazer a empresa ser inovadora para manter o nosso ganha-pão. Então, o mínimo que a gente tem que ter por eles é respeito. Então, sair pelos jornais falando coisas horríveis da empresa que a gente trabalha não é o melhor caminho. Infelizmente, não é. Então, o que eu queria, de fato, com essa conversa toda, é dizer que antes de sair para trabalhar, a gente tem que agradecer muito as oportunidades de emprego. Muita gente ali está em busca de uma primeira oportunidade. Muita gente ali, naquelas respostas, tiveram oportunidades e não valorizaram. Então, vamos repensar, né? Antes de sair por aí escrevendo coisas que nem sempre condizem com a realidade. Graças a Deus que as empresas estão em busca de mão de obra. Graças a Deus muitas empresas estão crescendo. E infelizmente outras tantas não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações trabalhistas. Então, quem hoje está numa empresa que recebe em dia esses pagamentos, que ao invés de banco de horas, recebe as horas extras prestadas, recebe muitos benefícios, tem plano de saúde que te tira da fila do SUS, seja muito grato. Porque eu já estive lá do outro lado buscando uma oportunidade. Eu já fiquei 2 anos desempregada. Eu já vivi 2 anos sem a segurança da CLT. Então, eu sei o que eu estou falando. Às vezes, a gente tem que se submeter a um emprego pelo qual a gente não no qual a gente não estudou, mas no momento que a oportunidade foi oferecida, você se comprometeu. Então, eu me senti na obrigação, por já ter estado do outro lado, que é a fila do desemprego, de lembrar algumas pessoas que oportunidades têm que ser aproveitadas. E quem sabe, se você fizer o seu melhor todos os dias, não ser melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas você ser melhor que você mesmo todos os dias, quem sabe, depois de alguns anos, a gente tem uma oportunidade de estar num cargo melhor, num cargo que pague melhor. Se não, busca fazer o seu melhor naquela função que você foi contratado para exercer. E estudar, procurar condições de melhoria por si só. Porque todos nós gostaríamos aí de ter um salário mínimo aí de 5, 6 mil reais, que é o necessário para se sobreviver hoje. Eu sei disso. Eu leio jornal, eu assisto noticiário. Eu sei que tem lugares que pagam muito bem, fora de Monte Alto, né? Mas e o custo de vida nesses lugares, né? E você tem que viajar, você tem às vezes que ficar mais tempo longe da sua família. Então, na hora de colocar certas coisas na balança,
Saiba discernir o que vale a pena e o que não vale, antes de assinar o contrato de trabalho. Porque, e até onde eu sei, nenhuma empresa aqui em Monte Alto descumpre o que foi acordado, né? Então, pensar um pouquinho, viu, gente? E boa sorte para todo mundo, para quem está saindo para trabalhar e para quem está buscando uma oportunidade. Para esses que estão buscando uma primeira oportunidade, eu desejo muito boa sorte e eu aconselho que siga tudo o que a empresa te pedir, porque aí o mais importante antes de qualquer coisa, para a gente que está na base da pirâmide, para a gente que é operário, as coisas não estão fáceis e sem trabalho vão ficar mais difíceis ainda. Boa sorte para todo mundo, para mim também.